Mundo Preto. Em letras brancas, todo professor e professora tem uma boa história para contar. Uma história que deu certo. Professor presente. Mapa do Brasil com o Distrito Federal assinalado. Escola Classe 8 do Cruzeiro, em Brasília, Distrito Federal. Uma mulher loira em frente ao muro da escola. No muro, o nome da escola e o desenho de uma menina, um menino, uma borboleta e uma pipa. Foi nessa escola que eu desenvolvi o projeto Uma Mensagem para Você, com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 1. Vandete Lima. Objetivo. Esse projeto teve por objetivo Vandete. melhorar a leitura e a escrita das minhas crianças. Percebia-se que havia uma dificuldade em escrever. E um belo dia, ao ver o interesse das minhas crianças pelo WhatsApp, pelo aplicativo e tudo que está em volta dele, eu percebi que talvez ali pudesse vir a ser o caminho para que eu tivesse esse momento prazeroso de escrita com meus alunos. Então, eu xeroquei telefones celulares de papel, levei para a sala de aula, contei a história do dono do WhatsApp, né, como é que foi o processo, mostrei os emojis e fiz a proposta de que a gente passasse, então, a escrever WhatsApps um para os outros na sala de aula. E foi um sucesso absoluto. Nós trabalhamos os gêneros textuais, nós fizemos em sala de aula o bilhete, nós fizemos convites via WhatsApp, nós fizemos felicitações de aniversário. Então, a nossa comunicação em sala de aula passou a ser feita quase que sempre através dessa brincadeira, que foi extremamente interessante para as crianças e que trouxe um resultado excepcional ao fazer com que eu conseguisse incrementar as ferramentas de leitura e escrita nas minhas crianças. No 2º ano, a gente tem criança que ainda não sabe ler e escrever corretamente. O projeto permite que você escreva uma mensagem através de um desenho, que são os emojis. As minhas crianças criaram novos emojis, fizeram desenhos, estabeleceram uma comunicação eficiente, mesmo usando uma outra alternativa de linguagem. Isso é inclusão. E isso é uma coisa muito interessante na escola hoje. Desafio. O desafio é a ideia em si. O projeto, ele fluiu de uma forma tão natural e tão intensa. E ele foi uma atividade tão querida pelas crianças que as coisas foram acontecendo de forma muito natural e muito gostosa. Conquista. Num primeiro momento, os pais perceberam que as crianças estavam escrevendo melhor. E, inclusive, estavam percebendo que elas estavam conseguindo, muito rapidamente, ler as mensagens de WhatsApp que eles sempre fizeram no seu dia a dia. E uma coisa que aconteceu depois, muito interessante, foi que a gente conseguiu também envolver as famílias. A gente manda bilhete para a família no estilo WhatsApp. Eu tive uma criança de uma outra sala, autista, que se comunicou com os pais usando o projeto. Então, assim, esse projeto tem possibilidades inesgotáveis. Eu só trouxe a motivação ao meu celular de papel. Então, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo, só a partir de uma ideia que é super interessante para as crianças. Eu, de fato, não estou usando o celular em sala de aula. Eu estou usando a ideia do celular, a motivação que ele traz. Então, é brincar daquilo. O que criança mais faz? Brinca de herói e brinca de celular na minha sala, aprendendo a ler e escrever. O feedback que eu tenho recebido das pessoas e agora do uso intenso desse projeto, porque ele é tão fácil que tem muita gente usando, mostra que é um caminho muito eficiente para fazer o nosso trabalho. A escola tem uma função árdua, né, nesse momento em que parece que existe um desinteresse, né, por esse processo escolar. Mas a gente sabe, né, e a gente tem que quebrar esse paradigma que a escola é o melhor caminho. E é o caminho que nos iguala, e é o caminho que nos dá oportunidades reais, e é o caminho que nos dá riquezas que serão eternamente nossas. Vandete com as crianças. E você, professor ou professora, qual é a sua história? Compartilhe. Escrevam seus projetos. Vandete. Quando a gente escreve, a gente repensa, a gente organiza as ideias, a gente administra o processo de fato que vai ocorrer para começar esse projeto. Porque no final das contas, o projeto toma vida própria e ele segue caminhos que você de repente não esperava, como aconteceu com o meu. E ele pode ir muito longe. Mas você tem que começar escrevendo as suas ideias. Porque isso é muito importante para a sua prática e talvez
possa te levar muito longe, como aconteceu comigo. Vandete sorri. Professor presente. Direção, Marcos Tavares. Edição, Marcelo Melo. Arte, Silvio Nóbrega. Roteiro de audiodescrição, Fernando Lander. Locução, Amanda Schneider. Consultoria, Moira Braga. Mixagem, Anderson Luiz. Coordenação, Luana Correia. tvescola.org.br. Ministério da Educação.